Nunca imaginei que a voz do meu próprio filho, saindo daquele telefone numa tarde de domingo, seria o começo do pior pesadelo da minha vida. Mãe, gostou do chocolate que enviei? Ele perguntou, com um tom que agora, pensando bem, carregava uma ansiedade mal disfarçada. Senti um frio na espinha quando respondi, sem pensar muito. Não comi, Edinaldo. Dei para a sua esposa e seus filhos. E então veio o grito. Um grito que rasgou meu coração de mãe. Você fez o quê? Foi naquele momento exato, com o telefone tremendo na minha mão enrugada, que entendi tudo. Meu filho, sangue do meu sangue, tinha enviado um chocolate envenenado para mim. E eu, Rosalina Peixoto, 67 anos, acabava de descobrir a mais dura verdade da minha existência. Estou aqui hoje, sentada na varanda da minha casa no Jardim das Flores, em Porto Alegre, olhando para as rosas que plantei há décadas, para contar a vocês uma história que nunca pensei que seria a minha. Uma história sobre traição, ganância e, no final, sobre justiça. Mas, principalmente, uma história sobre como a vida pode te surpreender quando você menos espera. Como uma mãe de 67 anos, que dedicou toda a sua vida à família, pode se ver obrigada a lutar contra o próprio filho para sobreviver. Comecei a trabalhar como florista aos 16 anos. Conhecia cada tipo de planta, cada flor, cada cheiro. Foi esse conhecimento, adquirido ao longo de décadas entre pétalas e folhas, que acabou salvando minha vida. Quem diria que a capacidade de identificar aromas estranhos seria o que me impediria de morder aquele chocolate aparentemente inocente? A vida nos prepara de formas misteriosas para os seus maiores desafios. Quando meu marido Antônio faleceu, há 5 anos, pensei que já tinha vivido a pior dor possível. Éramos casados há mais de 4 décadas. Construímos juntos esta casa onde moro. Economizamos para comprar o sítio Águas Claras nos arredores da cidade. Sonhávamos com uma velhice tranquila, cercados de netos. E quando ele partiu, deixando-me sozinha nesta casa grande demais para uma pessoa só, acreditei que nada mais poderia me machucar tão profundamente. Estava enganada. Meu filho Edinaldo sempre foi ambicioso. Desde pequeno queria mais do que tínhamos condições de dar. Estudou, formou-se em farmácia, abriu seu próprio negócio. Eu tinha tanto orgulho dele. Meu filho, o empresário. Eu dizia às minhas amigas da igreja Nossa Senhora da Consolação. Ele se casou com Vitória. Uma moça bonita, nutricionista, que nunca me olhou nos olhos com sinceridade. Tiveram 2 filhos maravilhosos, Miguel e Clara, com 12 e 8 anos, que se tornaram a luz dos meus dias depois que Antônio partiu. As visitas deles foram ficando mais frequentes nos últimos meses. No começo, achei que era carinho, preocupação comigo. Edinaldo perguntava sobre meus remédios, sobre como eu estava administrando minhas economias. Vitória insistia em ver documentos da casa, do sítio. Dizia que queria me ajudar a organizar tudo. Os netos corriam pelo jardim enquanto os adultos conversavam em voz baixa na cozinha. Eu servia café, biscoitos caseiros, observava. Algo não estava certo, mas eu empurrava essa sensação para longe. Afinal, era meu filho, minha família. Foi numa dessas visitas que tudo começou a mudar. Vitória esqueceu uma pasta marrom no sofá quando foram embora. Encontrei quando estava arrumando a sala. Não deveria ter aberto, sei disso. Mas abri. E o que vi dentro daquela pasta destruiu o que restava da minha ingenuidade. Havia pesquisas sobre venenos que não deixam rastros no organismo, efeitos de certas substâncias em pessoas idosas, sintomas que poderiam ser confundidos com morte natural. E no meio daqueles papéis, um rascunho de testamento com minha assinatura falsificada, deixando tudo para Edinaldo em caso da minha morte repentina. Lembro de ter sentado ali mesmo, no chão da sala, com aqueles papéis espalhados ao meu redor, incapaz de respirar direito. Como uma mãe processa a informação de que seu filho planeja sua morte? Como continuar vivendo sabendo disso? Chorei por horas, sozinha naquela casa que de repente parecia mais fria, mais vazia. Mas quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim mudou. Uma força que eu não sabia que tinha surgiu. Decidi que não seria vítima. Não depois de tudo que vivi, de tudo que enfrentei na vida. Geraldo Buarque, meu vizinho de 70 anos, ex-policial,
Foi a primeira pessoa em quem pensei para pedir ajuda. Tínhamos nos aproximado depois que ficamos viúvos. Compartilhávamos café na varanda nas tardes de domingo. Ele escutou minha história sem interromper, os olhos azuis atentos, as mãos firmes segurando as minhas quando a voz falhava. Quando terminei, ele não demonstrou surpresa. Rosalina, ele disse, infelizmente isso acontece mais do que você imagina. Pessoas idosas, com algum patrimônio, viram alvo dos próprios familiares. Foi Geraldo quem me ajudou a elaborar um plano. Não confrontaríamos Edinaldo e Vitória diretamente. Precisávamos de provas concretas, algo que não pudesse ser negado ou explicado. E então, como se o destino quisesse nos ajudar, o chocolate chegou. Uma caixa elegante, com um cartão escrito à mão, para a melhor mãe do mundo, com amor, Edinaldo. Senti o estômago afundar. Era tão óbvio agora. Não toquei naquele chocolate. O cheiro não estava certo quando abri a embalagem. Anos trabalhando com plantas me ensinaram a reconhecer odores sutis, e havia algo errado ali. Liguei para a doutora Iracema Duarte, médica do posto de saúde que cuidava da minha pressão há anos. Ela veio até minha casa, discretamente, e levou uma amostra do chocolate para análise. Enquanto aguardávamos o resultado, decidi montar uma armadilha. Convidei Vitória para um chá. Disse que estava me sentindo sozinha. Ela veio com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Ofereci o chocolate que Edinaldo havia mandado, dizendo como estava feliz com o presente. Fingi estar comendo de outra barra enquanto observava. Ela pegou um pedaço mínimo, mal mordeu. Disse que estava controlando o açúcar. Era a confirmação que eu precisava. Ela sabia. O teste final veio naquele domingo, com a ligação de Edinaldo. Geraldo estava na minha casa, gravando tudo. Quando disse que tinha dado o chocolate para Vitória e os netos, o desespero na voz de Edinaldo era palpável. Não era preocupação comigo. Era medo das consequências. Medo que sua esposa e filhos tivessem consumido o veneno destinado a mim. E naquele momento, com o telefone ainda na mão e o olhar de Geraldo encontrando o meu, soube que tinha todas as provas que precisava. Não vou mentir. Doeu como nunca antes. Doeu mais que perder Antônio, porque pelo menos ele não escolheu me deixar. Meu filho, que embalei em meus braços, que ensinei a andar, que ajudei a realizar seus sonhos, havia planejado friamente minha morte. Por dinheiro, por uma casa e um sítio, para não esperar a herança natural quando eu partisse. A ganância havia envenenado seu coração muito antes que ele tentasse envenenar meu corpo. E agora vocês estão aqui comigo, ouvindo esta história. Talvez se perguntem como consegui força para enfrentar tudo isso. Eu também me perguntei. De onde vem a coragem quando você descobre que seu próprio filho deseja sua morte? Vem do amor próprio, da vontade de ver justiça sendo feita. Vem dos olhares inocentes dos meus netos, que não tinham culpa dos erros dos pais. Vem da memória de Antônio, que construiu tudo aquilo comigo e confiou que eu protegeria nosso legado. Se vocês estão em Porto Alegre, talvez tenham visto esta história nos jornais. Foi um escândalo que correu a cidade inteira. Idosa desmascara plano macabro do próprio filho e nora para herdar casa no Jardim das Flores, diziam as manchetes. Repórteres vieram até aqui, queriam entrevistas, fotos. Recusei a maioria. Não queria espetáculo, só justiça. E hoje, estou contando esta história para vocês, porque acredito que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo sem perceber. Outros idosos podem estar em perigo dentro de suas próprias famílias. De onde você está me assistindo? Já ouviu histórias parecidas na sua cidade? Você já sentiu que alguém próximo não era confiável, mas ignorou sua intuição? Quero saber. Quero que compartilhe nos comentários. Esta é uma conversa que precisamos ter como sociedade. E se você ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Sua inscrição me ajuda a continuar contando estas histórias importantes. Fique até o final para saber como consegui fazer justiça e como minha vida mudou depois disso tudo. Antes de toda essa tragédia vir à tona, minha vida seguia um ritmo tranquilo e previsível. Acordava cedo, regava minhas plantas, preparava meu café sozinha e sentava na varanda para ver o sol nascer sobre o Jardim das Flores.
Essa rotina me confortava depois que Antônio se foi. Sabe, quando você perde alguém com quem dividiu mais de 40 anos da sua vida, o silêncio da casa se torna quase ensurdecedor. Cada canto guarda uma memória, cada objeto conta uma história que só faz sentido para quem viveu. Foi nessa casa que criei Edinaldo, nosso único filho. Lembro dele correndo pelo quintal, subindo nas árvores que Antônio plantou, fazendo os deveres na mesa da cozinha enquanto eu preparava bolos de chocolate. Ironicamente, seu doce favorito desde criança. Sempre fomos uma família simples, mas nunca faltou nada. Trabalhei como florista a vida toda. Conhecia cada planta pelo nome, sabia suas propriedades, seus cuidados específicos. As pessoas do bairro vinham me consultar sobre suas roseiras doentes, sobre qual flor dar de presente em ocasiões especiais. Era respeitada pelo meu conhecimento. Antônio era motorista de ônibus, trabalhava em turnos diferentes, mas sempre encontrávamos tempo para estar juntos. Economizamos cada centavo para comprar nossa casa própria e, anos depois, o sítio Águas Claras, nosso pequeno paraíso nos arredores de Porto Alegre. Era lá que sonhávamos passar nossa velhice, plantar nossas próprias frutas, receber a família nos fins de semana. Mas o destino tinha outros planos. Antônio partiu depois de um infarto fulminante, aos 62 anos. Não houve tempo para despedidas, para últimos conselhos. Numa manhã ele saiu para trabalhar. À noite recebi a notícia que mudaria tudo. Nos primeiros meses após sua partida, Edinaldo parecia realmente preocupado comigo. Vinha me visitar com frequência, trazia os netos, ajudava com as contas, perguntava sobre minha saúde. Foi ele quem insistiu para que eu mantivesse a casa e não me mudasse para um apartamento menor, como eu pensava em fazer. Mãe, esta casa é cheia de lembranças. Pai ia querer que você continuasse aqui, ele dizia, com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os do pai. Como pude não perceber que, por trás daquele olhar, havia cálculos sendo feitos? A mudança foi gradual, quase imperceptível. As visitas começaram a ter um propósito diferente. Edinaldo perguntava sobre os documentos da casa, sobre o testamento que Antônio havia deixado, sobre quanto eu recebia de aposentadoria. No início, interpretei como preocupação legítima. Afinal, ele era meu único filho. Quem mais cuidaria dos meus interesses? Vitória, minha nora, começou a se oferecer para organizar meus papéis, minhas contas. Sempre com aquele sorriso contido, sempre com uma desculpa para olhar dentro das minhas gavetas. Foi numa tarde de março. Lembro bem porque as hortênsias do jardim estavam começando a perder as flores, que notei o primeiro sinal realmente alarmante. Edinaldo e Vitória vieram com as crianças para um almoço de domingo. Miguel, meu neto de 12 anos, estava quieto, mais pálido que o normal. Ele sempre teve problemas de saúde, desde pequeno. Quando perguntei se estava tudo bem, Vitória respondeu por ele, rápido demais. Ele está ótimo, só cansado dos treinos de futebol. Mas Miguel me lançou um olhar que dizia outra coisa. Depois que todos foram embora, enquanto arrumava a sala, encontrei um envelope caído atrás do sofá. Dentro havia um exame médico de Miguel, com uma data recente, mostrando alterações preocupantes no fígado. Por que esconderiam isso de mim? Guardei a informação, sem comentar com ninguém por enquanto, mas comecei a prestar mais atenção, a questionar atitudes que antes deixava passar. Foi cerca de 2 semanas depois disso que encontrei a pasta marrom que Vitória esqueceu. Ou será que deixou propositalmente? Às vezes me pergunto se não foi um pedido silencioso de socorro, uma maneira de me alertar. Dentro daquela pasta, além das pesquisas sobre venenos e o testamento falsificado, havia extratos bancários das farmácias Peixoto mostrando dívidas enormes, notificações de empréstimos não pagos, uma carta de um agiota com ameaças veladas. Edinaldo estava afundado em dívidas, prestes a perder tudo o que construiu. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na poltrona do quarto, aquela que Antônio usava para ler o jornal, olhando para as fotos de família na parede. Edinaldo criança, adolescente, no dia da formatura, no casamento. Em cada imagem, eu via um menino pelo qual daria minha vida sem hesitar. Como chegamos a este ponto? Em que momento ele decidiu que minha morte seria a solução para seus problemas financeiros? Na manhã seguinte,
Depois de uma noite em claro, tomei minha decisão. Não confrontaria Edinaldo e Vitória imediatamente. Precisava de mais provas. Precisava entender a profundidade daquele plano. E, principalmente, precisava me proteger. Foi quando pensei em Geraldo, meu vizinho. Nos conhecíamos há décadas. Nossos filhos cresceram juntos. Depois que ficamos viúvos, desenvolvemos uma amizade ainda mais forte. Ele vinha tomar café comigo nas manhãs de sábado, me ajudava com pequenos reparos na casa, às vezes me acompanhava na feira. Geraldo havia sido policial por mais de 30 anos antes de se aposentar. Conhecia os meandros da justiça. Sabia como construir um caso sólido. Quando contei a ele o que descobri, mostrando os documentos da pasta de Vitória, vi seu rosto endurecer. Rosalina, ele disse, segurando minhas mãos trêmulas. Infelizmente tenho visto muitos casos como o seu, mas você fez bem em me procurar. Não vamos deixar que eles façam isso com você. Foi Geraldo quem sugeriu que instalássemos câmeras discretas na minha sala e cozinha. Foi ele quem me ensinou a gravar as ligações telefônicas. E foi ele quem me aconselhou a agir normalmente, a não demonstrar que sabia de algo. Quanto mais confiantes eles estiverem, mais descuidados serão, explicou. Comecei então um doloroso teatro. Recebia meu filho e sua família com o mesmo sorriso de sempre, servia os mesmos bolos e cafés, conversava sobre trivialidades enquanto, por dentro, meu coração se despedaçava a cada olhar, a cada mentira. Durante esse período, comecei a notar mudanças no comportamento dos meus netos também. Clara, sempre tão falante e alegre, estava mais retraída. Miguel, já naturalmente quieto por causa da saúde frágil, parecia carregar um peso ainda maior nos ombros. Uma tarde, quando estávamos sozinhos no jardim, ele me perguntou com a voz baixa: "Vovó, você vai morar com a gente um dia?" Respondi que tinha minha casa, que estava bem ali. Seus olhos se encheram de lágrimas. Papai disse que logo vamos todos morar aqui. Senti um calafrio. Eles estavam incluindo as crianças nos planos? Ou apenas fazendo promessas baseadas no que pretendiam fazer comigo? Em uma das visitas, Edinaldo mencionou casualmente um médico novo que havia conhecido, especialista em saúde do idoso. "Mãe, acho que você deveria consultar com ele. Está na idade de cuidar melhor da saúde." Concordei, fingindo interesse, mas nunca marquei a consulta. Em vez disso, fui até a doutora Iracema, que cuidava de mim há anos no posto de saúde do bairro. Contei a ela parte das minhas suspeitas, sem mencionar meu próprio filho. Ela ficou visivelmente preocupada. "Dona Rosalina, a senhora está certa em ser cautelosa. Infelizmente, temos visto muitos casos de idosos sendo medicados incorretamente por familiares." Ela sugeriu que eu não tomasse nenhum remédio, vitamina ou suplemento que não fosse prescrito diretamente por ela. Também me deu seu número pessoal, para emergências. "Se a senhora sentir qualquer sintoma estranho, me ligue imediatamente, não espere." As semanas foram passando, e a tensão dentro de mim crescia. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que a campainha soava, meu coração disparava. Comecei a dormir mal, a perder peso. Geraldo percebeu e me disse que eu precisava me cuidar. "Você precisa estar forte para enfrentar o que vier pela frente, Rosalina." Ele estava certo, como sempre. Comecei então a fazer pequenas caminhadas pela manhã, a comer melhor, a tentar encontrar momentos de paz no meu jardim, entre minhas plantas. Foi durante uma dessas manhãs no jardim que tive uma ideia. Se Edinaldo e Vitória estavam planejando me envenenar, provavelmente usariam algo que pudesse parecer morte natural para uma senhora de 67 anos. Um ataque cardíaco, talvez. Comecei a pesquisar sobre plantas que poderiam causar sintomas semelhantes. Meu conhecimento como florista, que cultivo há mais de 50 anos, de repente ganhou um propósito sombrio que nunca imaginei. Identifiquei algumas substâncias que poderiam ser usadas e seus antídotos naturais. Comecei a tomar chás preventivos, sem contar a ninguém além de Geraldo. Ele achou exagerado no início, mas depois admitiu que era melhor prevenir. "Você sempre foi a florista mais inteligente de Porto Alegre, Rosalina. Confio no seu conhecimento." "Ah, foi nesse período de constante vigilância e preparação que recebi o chocolate. Era um domingo à tarde. Eu estava no quintal podando minhas roseiras quando ouvi a campainha.
Um entregador de moto deixou um pacote, dizendo que era uma encomenda para Rosalina Peixoto. Assim que fechei a porta, examinei a caixa com cuidado. Era uma embalagem elegante, com o logo de uma confeitaria cara que eu conhecia, a Sabor do Sul, no centro da cidade. Dentro, um cartão escrito à mão. Para a melhor mãe do mundo com amor, Edinaldo. Meu coração apertou. Era tão óbvio agora. Fiquei olhando para aquela caixa de chocolate por longos minutos, sentada à mesa da cozinha, incapaz de me mover. Era ali, naquele doce aparentemente inocente, que estava a prova final que eu tanto temia. E, ao mesmo tempo, precisava. Com mãos trêmulas, abri a caixa. O cheiro me atingiu imediatamente. Para qualquer outra pessoa, seria apenas o aroma delicioso de chocolate de alta qualidade. Mas para mim, que passei a vida entre plantas, havia algo mais ali. Um odor sutil, quase imperceptível, escondido sob o cacau. Algo amargo, que não pertencia àquela guloseima. Não toquei em nada. Fechei a caixa cuidadosamente e liguei para Geraldo. Ele veio em minutos, trazendo consigo uma pequena caixa de ferramentas que, na verdade, continha equipamentos de sua época de policial. Tiramos fotos do chocolate, da caixa, do cartão. Geraldo usava luvas, tratando tudo como uma cena de crime, que era exatamente o que tínhamos ali. Um crime prestes a acontecer. Precisamos de uma análise desse chocolate, ele disse sério. Conheço um laboratório discreto que pode fazer isso, mas vai levar alguns dias. Concordei, mas também quis envolver a doutora Iracema. Ela poderia fazer uma análise preliminar, mais rápida, enquanto aguardávamos o resultado completo do laboratório. Liguei para ela, que veio até minha casa no fim do seu expediente. Doutora Iracema examinou o chocolate com cuidado, usando luvas descartáveis. Quebrou um pequeno pedaço e o colocou em um recipiente de vidro. Vou levar isso para análise imediata no posto. Tenho um amigo farmacêutico que pode nos ajudar discretamente. Antes de sair, ela segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Dona Rosalina, a senhora está segura? Não quer vir ficar comigo por uns dias? Agradeci sua preocupação, mas recusei. Esta era minha casa, construída com o suor meu e de Antônio. Não seria expulsa dela pelo medo. Além disso, precisava estar aqui para concluir meu plano. Geraldo concordou em ficar mais presente, passando a noite em sua casa, mas vindo me checar várias vezes ao dia. 2 dias depois, recebi as primeiras confirmações. O chocolate continha uma substância tóxica que, em quantidade suficiente, poderia causar um ataque cardíaco em uma pessoa da minha idade, especialmente com histórico familiar como o meu. Meu pai havia falecido de problemas cardíacos. A substância era difícil de detectar em exames post-mortem de rotina, a menos que se soubesse exatamente o que procurar. Era o plano perfeito. A mãe idosa, viúva, morrendo de ataque cardíaco após comer um chocolate enviado pelo filho amoroso. Quem suspeitaria? Mas eu suspeitei. E agora tinha provas. O próximo passo era montar minha própria armadilha. Convidei Vitória para um chá, dizendo que estava me sentindo sozinha e que gostaria de conversar sobre planos para o aniversário de Clara, que se aproximava. Ela aceitou, como eu sabia que aceitaria. Recusar seria suspeito. Geraldo estaria escondido na casa, pronto para registrar tudo. Quando Vitória chegou, notei seu olhar rápido para a cozinha, procurando a caixa de chocolates. Fingi não perceber. Que bom que você veio, querida. Edinaldo me mandou um presente tão especial. Quero compartilhar com você. Vi seus olhos se arregalarem levemente quando coloquei a caixa de chocolates na mesa. São da Sabor do Sul. Dizem que são os melhores da cidade. Ofereci a ela, depois de fingir comer um pedaço de outra barra de chocolate que tinha separado anteriormente. Vitória hesitou. Pegou o menor pedaço possível, mal tocou com os lábios. Estou controlando o açúcar, sabe como é? Insisti educadamente. Mas só um pedacinho para não me deixar comendo sozinha. Ela colocou o chocolate na boca, mastigou rapidamente e engoliu com um gole grande de chá. Depois disso, alegou que precisava buscar as crianças na escola e saiu apressada. Assim que ela partiu, Geraldo saiu do quarto onde estava escondido. Tudo registrado, disse.
mostrando-me a pequena câmera que havia instalado. Ela sabia, Rosalina. Estava claramente desconfortável com os chocolates. Concordei, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Tinha agora a certeza que não apenas meu filho, mas também minha nora era cúmplice nesse plano terrível. O teste final veio no dia seguinte, quando Edinaldo me ligou. Geraldo estava comigo, gravando tudo. A pergunta aparentemente inocente: "Mãe, gostou do chocolate que enviei?" foi feita com uma voz que tentava esconder a ansiedade. E minha resposta: "Não comi. Dei para a sua esposa e seus filhos." Provocou exatamente a reação que esperávamos. O desespero, o grito de horror. Naquele momento, com o telefone ainda na mão e lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto, tive a confirmação final do impensável. Meu próprio filho tinha tentado me matar. Por dinheiro, por uma casa e um sítio. A ganância havia corroído sua alma ao ponto de planejar a morte da própria mãe. A dor desse conhecimento é algo que carrego até hoje. Uma ferida que nunca cicatrizará completamente. Mas junto com essa dor, veio também uma determinação feroz. Eles não iriam vencer. Eu não seria apenas uma vítima nessa história. Seria quem faria justiça, quem protegeria não apenas a si mesma, mas também meus netos inocentes, que não tinham culpa dos crimes dos pais. Com todas as provas reunidas, a pasta com os documentos, as gravações, os resultados da análise do chocolate, estava pronta para o próximo passo. Enfrentar não apenas meu filho e nora, mas também o sistema judicial, a exposição pública, o escândalo que se seguiria. Não seria fácil, mas eu, Rosalina Peixoto, florista aposentada de 67 anos, estava mais forte e determinada do que jamais estive em toda a minha vida. A manhã seguinte à ligação de Edinaldo amanheceu cinzenta em Porto Alegre, combinando perfeitamente com o peso que eu carregava no peito. Acordei antes do sol nascer, após uma noite de sono intermitente repleta de pesadelos, onde meu filho sorria enquanto me oferecia chocolates envenenados. A realidade, descobri, pode ser mais assustadora que qualquer pesadelo. Geraldo chegou cedo, trazendo consigo um café forte e a presença reconfortante de quem já enfrentou o pior da natureza humana durante décadas de trabalho policial. Sentamos na varanda, observando a garoa fina que caía sobre minhas begônias, e começamos a elaborar os próximos passos do nosso plano. "Rosalina, precisamos pensar como eles agora", disse Geraldo, seus olhos experientes analisando o jardim como se procurassem invasores invisíveis. "Edinaldo sabe que você não comeu o chocolate, mas acha que Vitória e as crianças comeram. Ele vai fazer alguma coisa, e rápido. Eu já havia pensado nisso durante a madrugada. Ele vai aparecer aqui hoje, tenho certeza. Vai querer verificar se Vitória está bem, se as crianças estão bem, e vai querer saber por que dei o chocolate para eles em vez de comer eu mesma." Geraldo concordou. "E esse é o momento em que precisamos ser mais cuidadosos. Ele estará nervoso, talvez desesperado. Pessoas assim cometem erros, mas também podem ser perigosas." Foi então que decidimos envolver mais uma pessoa em nosso plano: a delegada Solange Ribeiro. Geraldo a conhecia dos tempos de polícia, sabia que era competente e, mais importante, discreta. "Ela entenderá a delicadeza da situação", garantiu enquanto discava o número em seu celular antigo. Uma acusação contra o próprio filho não é algo que fazemos levianamente. Enquanto Geraldo conversava com Solange no quintal, observei o porta-retratos na estante da sala. Uma foto de Edinaldo criança, sorrindo com os 2 dentes da frente faltando, abraçado a um cachorro que tivemos por muitos anos. Como aquele menino doce se transformou no homem capaz de planejar a morte da própria mãe? Em que momento o dinheiro se tornou mais importante que o amor, que os laços familiares, que a própria humanidade? Não tive muito tempo para reflexões. Logo o telefone tocou. Era Vitória, sua voz trêmula do outro lado da linha. "Sogra, estou passando mal. As crianças também. O que tinha naquele chocolate?" A mentira fluía facilmente de seus lábios, mas desta vez eu estava preparada. "Meu Deus, Vitória! Eu não sei! Era um presente do Edinaldo para mim. Vocês precisam ir ao hospital imediatamente." Exagerei na preocupação, na urgência,
querendo ver até onde ela levaria aquela farsa. Não, não precisa de hospital, ela respondeu rapidamente, nervosa demais. Só estamos com um pouco de dor de estômago. Acho que foi algo que comemos ontem à noite. Edinaldo está a caminho daí para verificar se a senhora está bem. Desliguei, sentindo uma mistura de repulsa e determinação crescer dentro de mim. Eles estavam dispostos a usar até mesmo as crianças nesse plano macabro. Até onde iriam? Relatei a conversa a Geraldo, que voltava para dentro com o semblante sério. A delegada Solange está a caminho, mas não chegará antes de Edinaldo. Vamos ter que conduzir isso sozinhos por enquanto. Ele tirou um pequeno gravador do bolso e o colocou discretamente sob a toalha de mesa. Lembre-se, Rosalina, não confronte diretamente. Deixe-o falar, deixe-o se explicar. Quanto mais ele disser, melhor para nós. Não precisamos esperar muito. Antes mesmo das 9 da manhã, o carro de Edinaldo estacionou bruscamente na frente da casa. Ele entrou quase sem bater, o rosto pálido, o suor escorrendo pela testa apesar do frio da manhã. Geraldo se escondeu no quarto dos fundos, deixando a porta entreaberta para ouvir tudo. "Mãe!" Edinaldo exclamou ao me ver, tentando disfarçar o desespero com uma preocupação artificial. "Você está bem? Por que deu o chocolate para Vitória e as crianças? Era um presente para você." Fingi não notar o tremor em suas mãos, a forma como seus olhos evitavam os meus. "Filho, você sabe que estou controlando o açúcar por causa da minha pressão. Achei que as crianças iriam gostar. São tão gulosas para doces." "Aconteceu alguma coisa?" Ele sentou na cadeira à minha frente, passando as mãos pelos cabelos ralos. Um gesto que fazia desde a adolescência quando estava nervoso. "Não, nada grave. Vitória comentou que estavam com dor de estômago. Achei que poderia ser o chocolate. Às vezes esses importados não são bem armazenados. Podem fazer mal." "Importados?" perguntei, erguendo as sobrancelhas. "Pensei que fosse da Sabor do Sul, aqui de Porto Alegre mesmo. Pelo menos era o que dizia na caixa." Vi o momento exato em que ele percebeu o erro. Um lampejo de pânico cruzou seu olhar antes de ser rapidamente mascarado. Sim, claro. Mas eles usam ingredientes importados. É isso que quis dizer. De qualquer forma, melhor você não comer, mãe. Vou levar o que sobrou para descartar." "Não sobrou nada, filho. Dei tudo para sua família." Observei suas pupilas dilatarem com o medo. Eles pareciam tão felizes comendo aqueles chocolates bonitos. "Miguel até comentou que tinha um gosto diferente e especial." Edinaldo levantou-se abruptamente, a cadeira quase caindo para trás. "Preciso ir. Vitória me ligou agora. As crianças estão piorando. Volto mais tarde para ver como você está." Antes que ele alcançasse a porta, perguntei com a voz mais inocente que consegui. "Filho, onde você comprou esses chocolates mesmo? Quero agradecer à confeitaria pelo trabalho bonito que fizeram." Ele parou, de costas para mim, os ombros tensos como cordas de violino prestes a romper. "Não lembro direito agora, mãe. Depois te falo." E saiu apressado, a porta batendo com força atrás dele. Assim que o carro arrancou, Geraldo saiu do quarto, o rosto grave. "Conseguimos boas evidências aqui." Ele praticamente admitiu que havia algo errado com o chocolate. Pegou o gravador e verificou se estava funcionando corretamente. "A delegada Solange deve chegar em 20 minutos. Enquanto isso, preciso que você me conte tudo sobre essa tal confeitaria Sabor do Sul." A Sabor do Sul era uma confeitaria tradicional de Porto Alegre, conhecida por seus doces finos e chocolates artesanais. Ficava no centro histórico, numa rua de paralelepípedos próxima ao mercado público. Eu a conhecia bem. Antônio costumava me levar lá em datas especiais para comprarmos tortas de nozes, nossa preferida. "Acho que precisamos descobrir como Edinaldo conseguiu adulterar esses chocolates", refletiu Geraldo. "Ele pode ter um cúmplice na confeitaria, ou talvez tenha comprado os chocolates normalmente e depois os modificou. A ideia de que meu filho poderia ter toda uma rede de pessoas ajudando-o nesse plano macabro fez meu estômago afundar. Até onde ia essa conspiração? Quem mais estava envolvido? A delegada Solange chegou pontualmente, como Geraldo havia previsto. Era uma mulher de estatura mediana, cabelos grisalhos curtos e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências.
Cumprimentou-me com respeito e ouviu atentamente enquanto Geraldo e eu relatávamos tudo o que havia acontecido até então. Senhora Peixoto, ela disse finalmente, sua voz firme mas gentil. Compreendo como deve ser doloroso acusar seu próprio filho de algo tão grave. Mas quero que saiba que levamos muito a sério casos de tentativa de homicídio contra pessoas idosas, especialmente quando há interesses financeiros envolvidos. Mostrei a ela todas as provas que havíamos coletado, a pasta com os documentos encontrados, as gravações das conversas, os resultados preliminares da análise do chocolate. Ela examinou tudo meticulosamente, fazendo anotações num pequeno caderno de capa preta. Temos evidências circunstanciais fortes, concluiu, mas precisamos de mais para garantir uma condenação. Precisamos do resultado completo da análise do laboratório, e seria bom conseguirmos um testemunho direto de alguém envolvido no plano. Foi nesse momento que tive uma ideia. E se descobríssemos como o chocolate foi adulterado? Quem ajudou Edinaldo a fazer isso? A delegada Solange assentiu, pensativa. Isso seria extremamente útil. Vou designar um investigador para verificar as câmeras de segurança da confeitaria Sabor do Sul. Ver se Edinaldo esteve lá recentemente. Também podemos rastrear as substâncias tóxicas encontradas no chocolate. Elas não são fáceis de obter. As farmácias dele, disse subitamente, lembrando das farmácias Peixoto. Ele teria acesso a medicamentos, substâncias químicas. E com as dívidas que tem, talvez algum funcionário possa saber de algo. A delegada concordou. Vamos investigar essa linha também. Enquanto isso, senhora Peixoto, a senhora precisa se manter segura. Seu filho pode tentar algo mais direto agora que o plano do chocolate falhou. Geraldo se ofereceu para ficar comigo por alguns dias, o que aceitei com gratidão. A ideia de passar as noites sozinha naquela casa, sabendo que meu próprio filho desejava minha morte, era aterrorizante demais. Nos dias que se seguiram, mantive uma rotina aparentemente normal. Regava minhas plantas, ia à feira, conversava com vizinhos, mas cada minuto era vivido em estado de alerta. Geraldo dormia no quarto de hóspedes. A delegada Solange passava regularmente para atualizar-nos sobre a investigação, e eu evitava atender telefonemas de números desconhecidos. Edinaldo ligou várias vezes, cada vez mais nervoso, perguntando sobre minha saúde, insistindo para me levar ao médico. Estou preocupado, mãe. Você tem idade avançada, precisa fazer check-ups regulares. A falsidade em sua voz era tão evidente agora que me perguntava como não havia percebido antes. Foi no quarto dia, após a ligação fatídica, que recebemos a primeira grande quebra no caso. A delegada Solange chegou no fim da tarde, o rosto iluminado por aquele brilho que só os investigadores têm quando descobrem algo importante. Encontramos uma testemunha, anunciou assim que entrou, uma funcionária da farmácia Peixoto do centro. Ela viu Edinaldo manipulando algumas substâncias depois do expediente, quando achava que estava sozinho. Ficou desconfiada e começou a prestar atenção. Ontem, depois de ver a notícia no jornal sobre nossa investigação de tentativa de envenenamento, ela decidiu nos procurar. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por termos mais uma prova. Tristeza por cada confirmação adicional da culpa do meu filho. Ela sabe que substâncias eram? Digoxina, principalmente, respondeu Solange. Em doses altas, causa arritmia cardíaca grave, especialmente em pessoas com histórico familiar como o seu. É praticamente indetectável em exames de rotina post-mortem, a menos que se saiba exatamente o que procurar. Geraldo, que estava na cozinha preparando um café, juntou-se a nós com expressão grave. E quanto à confeitaria? Descobriram alguma coisa? Sim, continuou a delegada. As câmeras mostram Edinaldo entrando na Sabor do Sul há 2 semanas, conversando longamente com uma mulher que não era funcionária. Identificamos ela como Cristina Borges, 39 anos. Estamos investigando a conexão. O nome não me era familiar, mas algo no tom da delegada me fez suspeitar que havia mais nessa história. Quem é essa mulher? Solange hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Acreditamos que seja uma pessoa próxima ao seu filho. Estamos tentando localizá-la para interrogatório.
Uma amante. Não precisava ser dito explicitamente. O constrangimento na voz da delegada era suficiente. Meu filho não apenas planejava minha morte, mas também traía sua esposa. Quantos segredos mais ele escondia? Naquela noite, depois que a delegada saiu, fiquei sentada na varanda por horas, observando as estrelas aparecerem no céu de Porto Alegre. O cheiro das minhas damas da noite, que floresciam no canteiro próximo, enchiam o ar com sua fragrância doce. Pensei em Antônio, em como ele ficaria devastado se soubesse o que estava acontecendo. Pensei em Miguel e Clara, meus netos inocentes, que em breve teriam que enfrentar a dura realidade de terem pais criminosos. No que está pensando? Perguntou Geraldo, juntando-se a mim com 2 xícaras de chá de camomila. Em como a ganância pode corromper completamente uma pessoa. Respondi, aceitando a xícara quente em minhas mãos enrugadas. Criamos Edinaldo com amor, com valores. Nunca fomos ricos, mas nunca faltou nada. Como ele pôde se transformar em alguém capaz disso? Geraldo suspirou, seus olhos refletindo as mesmas estrelas que eu contemplava. Não existe resposta fácil para isso, Rosalina. Vi muitos casos parecidos na polícia. Às vezes são as dívidas, a pressão, o desespero. Outras vezes é simplesmente a ambição desmedida. As pessoas convencem a si mesmas de que estão apenas acelerando o inevitável. A ideia de que meu filho poderia racionalizar meu assassinato como algo justificável me deixou fisicamente doente. Levantei-me abruptamente, precisando me mover, fazer algo com a energia angustiante que me consumia. Preciso ver meus netos, declarei subitamente. Preciso saber se estão bem. Geraldo pareceu alarmado. Rosalina, não acho que seja seguro você ir à casa de Edinaldo agora. Não vou à casa dele. Vou ligar para a escola. Amanhã é segunda-feira, eles estarão lá. A escola municipal Padre Anchieta ficava a poucos quarteirões da minha casa. Miguel e Clara estudavam lá desde pequenos. Eu mesma costumava buscá-los muitas vezes quando Edinaldo e Vitória estavam ocupados. Na manhã seguinte, acordei determinada. Vesti-me com cuidado. Um vestido simples azul marinho, o colar de pérolas que Antônio me dera em nosso quarto no aniversário de casamento, um pouco de batom. Queria que meus netos me vissem forte, normal, a vovó de sempre. Geraldo insistiu em me acompanhar. Concordei, mais pelo seu bem-estar que pelo meu. Caminhamos lentamente até a escola, as ruas do Jardim das Flores pacatas àquela hora da manhã. Ficamos do outro lado da rua, observando a entrada dos alunos. Logo avistei Miguel, com sua mochila pesada demais para seu corpo franzino. E Clara, os cabelos escuros presos em 2 tranças impecáveis. Obra de Vitória, sempre perfeita nas aparências. Vovó! Clara foi a primeira a me ver, seus olhos iluminando-se como sempre acontecia. Correu em minha direção, ignorando o sinal de trânsito, fazendo meu coração saltar a garganta. Miguel a seguiu mais cauteloso, olhando para os lados antes de atravessar. Abracei-os com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil, a textura dos uniformes escolares impecavelmente passados. Meus amores, que saudades! Mamãe disse que você estava viajando, comentou Clara, franzindo o senho em confusão. Mas eu vi seu jardim quando passamos de carro ontem. As rosas ainda estavam lá. Troquei um olhar rápido com Geraldo. Eles estavam mentindo para as crianças também. Não estou viajando, querida. Estou em casa, como sempre. Miguel, sempre mais perceptivo que a irmã, me estudava com seus olhos sérios, tão parecidos com os de Antônio. Vovó, está acontecendo alguma coisa? Papai e mamãe estão estranhos. Brigam quando acham que não estamos ouvindo. O sinal da escola tocou antes que eu pudesse responder. Clara pulou impaciente. Temos que ir, vovó. Depois você vai em casa nos visitar? Forcei um sorriso. Claro, meu amor. Em breve. Dei um último abraço neles, sentindo como se pudesse ser o último. Estudem bastante. Obedeçam a professora. Enquanto eles corriam para a entrada da escola, Geraldo colocou uma mão gentil em meu ombro. Eles vão ficar bem, Rosalina. Quando tudo isso acabar, você poderá explicar da maneira certa. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu refletia sobre como proteger meus netos do escândalo que estava por vir, do trauma de ver os pais sendo presos.
Eles eram inocentes nessa história toda, mas seriam inevitavelmente afetados. Ao chegarmos em casa, encontramos a delegada Solange esperando na porta, o rosto sério, mas com um brilho de triunfo nos olhos. Senhora Peixoto, conseguimos. Localizamos Cristina Borges e ela concordou em testemunhar contra Edinaldo em troca de imunidade. Convidei-a para entrar, ansiosa por ouvir os detalhes. No conforto da minha sala, com Geraldo ao meu lado para apoio moral, a delegada nos contou tudo. Cristina é amante de Edinaldo há quase 1 ano. Ela trabalha como representante farmacêutica e foi assim que se conheceram. Quando a situação financeira dele começou a deteriorar, ele confidenciou a ela sobre as dívidas, sobre o medo de perder tudo. Foi quando começaram a planejar minha morte, completei. A voz surpreendentemente firme. Sim, confirmou Solange. Segundo Cristina, foi ideia dela usar a digoxina. Ela tinha acesso aos contatos certos para conseguir a substância sem levantar suspeitas. Edinaldo forneceu informações sobre sua saúde, seu histórico familiar de problemas cardíacos. Eles calcularam a dose exata para parecer um ataque cardíaco natural. E a confeitaria? Perguntou Geraldo. Como conseguiram adulterar os chocolates? Cristina tem uma amiga que trabalha na produção da Sabor do Sul. Pagou a ela para permitir acesso à cozinha depois do expediente. Edinaldo levou os chocolates já prontos e injetou a substância em cada um deles com uma seringa ultra fina. Depois, selaram novamente a caixa com o logo da confeitaria. O nível de planejamento, a frieza com que meu filho havia arquitetado cada detalhe, me deixou nauseada. Precisei me apoiar no braço da poltrona para não desfalecer. E agora? O que acontece? Perguntei. Minha voz pouco mais que um sussurro. A delegada Solange endireitou-se. Seu tom profissional, mas não desprovido de compaixão. Com o testemunho de Cristina, os resultados da análise do chocolate e as gravações que vocês coletaram, temos evidências suficientes para prender Edinaldo e Vitória por tentativa de homicídio qualificado. Já estamos com os mandados em mãos. A equipe deve estar chegando à farmácia Peixoto neste momento para efetuar a prisão de Edinaldo. A realidade daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. Meu filho, meu único filho, seria preso. Seu nome estaria nos jornais, sua foto nas televisões. O escândalo seria inevitável. E eu, sua mãe, era a responsável por isso. Mas então pensei no chocolate envenenado, na falsificação do testamento, nas mentiras contadas aos meus netos. Pensei na frieza com que planejaram minha morte, na ganância que corroeu qualquer amor ou respeito que um dia tiveram por mim. Faça o que precisa ser feito, delegada, disse finalmente, erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia que ainda possuía. A justiça precisa ser feita, não importa o quão dolorosa seja. Naquele momento, enquanto o sol da manhã iluminava meu jardim através da janela da sala, tomei uma decisão que mudaria o curso da nossa família para sempre. Não seria apenas uma vítima nessa história. Seria uma sobrevivente. E, acima de tudo, seria a avó que Miguel e Clara precisariam nos difíceis dias que estavam por vir. O relógio da sala marcava 3 da tarde quando o telefone tocou. Atendi com mãos trêmulas, como quem se prepara para receber notícias que mudarão sua vida para sempre. Era a delegada Solange. Senhora Peixoto, prendemos seu filho na farmácia central. Ele não resistiu, mas pediu para falar com o advogado imediatamente. Vitória foi detida em casa. Os agentes de proteção à criança estão com Miguel e Clara. A notícia caiu sobre mim como uma tempestade há muito anunciada. Mesmo esperando por esse momento, a realidade se mostrou mais dura do que eu poderia imaginar. Meu filho e minha nora, presos. Meus netos, sob custódia do Estado. Uma família despedaçada pela ganância. E as crianças? O que acontecerá com elas agora? Perguntei, a voz embargada pela preocupação com meus pequenos. Por enquanto, ficarão no abrigo municipal até a audiência de custódia. Como avó, a senhora tem prioridade para assumir a guarda provisória se desejar. Precisamos apenas que compareça ao fórum amanhã pela manhã. Não hesitei nem por um segundo. Claro que assumirei. São meus netos, meu sangue. Estarei lá à primeira hora. Ao desligar o telefone, senti o peso de 6 décadas e meia de vida sobre meus ombros.
Tinha 67 anos e estava prestes a recomeçar a criar crianças. A perspectiva era assustadora e, ao mesmo tempo, reconfortante. Miguel e Clara não teriam que sofrer nas mãos de estranhos. Teriam seu lar, sua avó, suas raízes. Geraldo, que havia saído para comprar mantimentos, retornou e encontrou-me organizando o quarto que seria das crianças. O antigo quarto de Edinaldo, ironicamente, agora receberia seus filhos enquanto ele ocupava uma cela. Falei com a delegada, comentei enquanto arrumava lençóis limpos na cama de solteiro. As crianças virão para cá amanhã, se tudo correr bem no fórum. Geraldo assentiu, colocando as sacolas sobre a cômoda. Vou ajudar com o que for preciso, Rosalina. Você não está sozinha nessa. Seu apoio incondicional era como um farol em meio à tempestade que se abatera sobre minha vida. Sentei-me na beirada da cama, contemplando o pôster antigo de super-heróis que Edinaldo tinha na parede e que nunca tive coragem de remover. Como explicar a duas crianças que seus pais tentaram matar sua avó? Como preservar o amor que sentiam por Edinaldo e Vitória sem esconder a terrível verdade? Uma coisa de cada vez, murmurou Geraldo, como se lesse meus pensamentos. Primeiro, traga-os para casa. O resto resolveremos com o tempo. Naquela noite, dormi pouco. Revirei-me na cama, pensando em como minha vida havia mudado tão drasticamente em questão de dias. Lembrei-me da última vez que vi Edinaldo antes de tudo isso começar. Um almoço de domingo, ele sorrindo ao trazer uma garrafa de vinho, beijando minha testa como sempre fazia desde menino. Havia carinho naquele gesto? Ou já era apenas encenação, parte de um plano cruel que já estava em andamento? A manhã seguinte trouxe consigo um céu límpido, quase ofensivo em sua beleza diante da tragédia familiar que vivíamos. Vesti-me com cuidado, um conjunto de saia e blazer azul marinho que usava em ocasiões importantes, o broche de pérolas que pertencera à minha mãe, sapatos confortáveis para os longos corredores do fórum. Queria parecer respeitável, confiável, alguém a quem o juiz não hesitaria em confiar duas crianças. Geraldo insistiu em me acompanhar. No táxi, segurou minha mão enrugada entre as suas. Um gesto silencioso de apoio que dizia mais que qualquer palavra. O Fórum de Porto Alegre era um prédio imponente no centro da cidade, com suas colunas de mármore e escadarias que pareciam ainda mais íngremes para minhas pernas cansadas. A doutora Iracema também estava lá, pronta para testemunhar sobre minha saúde e capacidade de cuidar dos netos. A senhora tem pressão controlada, boa mobilidade e lucidez perfeita, garantiu-me enquanto aguardávamos na antessala do juiz. Não há razão médica para negar a guarda. A audiência foi mais rápida do que eu esperava. O juiz, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, ouviu atentamente meu relato, as recomendações da assistente social que entrevistara brevemente as crianças e o parecer da doutora Iracema. Senhora Peixoto, disse ele finalmente, ajustando os óculos de leitura, em circunstâncias tão extraordinárias e dolorosas como estas, buscamos o melhor interesse das crianças. Miguel e Clara expressaram claramente o desejo de ficar com a avó, e todos os relatórios indicam que a senhora tem plenas condições de cuidar deles. Concedo a guarda provisória, com reavaliação em 6 meses. Lágrimas de alívio escorreram por minhas faces enrugadas. Obrigada, meritíssimo. Darei o melhor de mim por eles. Assinei os documentos com mãos trêmulas, ouvindo as instruções sobre visitas supervisionadas, caso os pais solicitassem, acompanhamento psicológico para as crianças e os próximos passos legais. Parecia um sonho distante, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa desdobrar-se diante de meus olhos. A realidade só me atingiu verdadeiramente quando os vi no corredor. Miguel, sentado rigidamente em um banco de madeira, os olhos fixos no chão. Clara, agarrada a uma boneca velha, o rosto marcado por lágrimas secas. Meu coração partiu-se mais uma vez ao vê-los assim, pequenos demais para o peso que carregavam. Vovó! Clara correu em minha direção assim que me viu, jogando-se em meus braços com um abandono que só as crianças conhecem. Miguel levantou-se mais lentamente, seus olhos, tão parecidos com os de Antônio, avaliando a situação com uma maturidade dolorosa para seus 12 anos. Vocês virão morar comigo, expliquei, abraçando-os.
Na casa com o jardim de rosas, onde sempre brincaram. Por quanto tempo? Perguntou Miguel, sua voz controlada demais para uma criança. Até papai e mamãe voltarem? Troquei um olhar rápido com a assistente social, que assentiu levemente. As crianças já haviam sido informadas, da maneira mais apropriada possível, sobre a situação dos pais. Não havia necessidade de esconder a verdade, apenas de dosar como ela seria apresentada. Por um bom tempo, querido. Seus pais têm problemas para resolver com a justiça. Vai demorar um pouco. Eles fizeram algo muito ruim, não foi? Miguel insistiu, os olhos fixos nos meus, buscando verdades que talvez não estivesse preparado para ouvir. Sim, respondi com honestidade. Fizeram escolhas muito erradas, mas isso não muda o fato de que eles amam vocês. E que eu amo vocês ainda mais. Clara, ainda agarrada à minha cintura, ergueu o rosto molhado de lágrimas. A moça disse que podemos levar nossas coisas. Posso levar todos os meus livros? E o Sr. Bigodes? O Sr. Bigodes era um gato de pelúcia surrado que a acompanhava desde o berço. Claro que sim, meu amor. Vamos buscar tudo o que vocês precisam. A viatura policial nos levou até a casa de Edinaldo e Vitória no bairro Petrópolis. Uma residência elegante que agora eu sabia ser sustentada por dívidas e mentiras. Um oficial nos acompanhou, observando enquanto as crianças reuniam suas roupas, brinquedos e livros favoritos. O ambiente estava carregado, cortinas fechadas, pratos ainda na pia do café da manhã, interrompido pela chegada da polícia. Uma sensação de abandono repentino que pesava sobre todos os cômodos. Miguel movimentava-se mecanicamente, colocando itens em sua mochila escolar e em uma pequena mala. Clara, mais emotiva, chorava baixinho enquanto decidia quais bonecas levar, quais deixar. Ajudei-a com palavras gentis, prometendo que poderíamos voltar outro dia se esquecêssemos algo importante. Ao passar pelo corredor, notei a porta entreaberta do escritório de Edinaldo. Hesitei por um momento, mas então entrei. Precisava entender melhor o homem em que meu filho havia se transformado. A mesa estava coberta de papéis, extratos bancários, notificações de atraso, cartas de cobrança. Em uma gaveta parcialmente aberta, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um dossiê sobre mim, minha rotina diária, meus medicamentos, até mesmo o resultado de exames médicos que eu nem sabia que Edinaldo tinha acesso. Tudo meticulosamente documentado, como um estudo para o crime perfeito. Senhora, está tudo bem? O oficial apareceu na porta, preocupado com minha demora. Fechei a gaveta rapidamente. Sim, apenas verificando se as crianças não esqueceram nada importante. Saímos daquela casa como refugiados, carregando o essencial em poucas malas, deixando para trás uma vida que nunca mais existiria. No táxi a caminho de casa, Clara adormeceu com a cabeça em meu colo, exausta pelo turbilhão emocional. Miguel olhava pela janela, seu perfil jovem endurecido por pensamentos que nenhuma criança deveria ter. Vovó, ele disse finalmente, sem desviar os olhos da paisagem urbana que passava rapidamente. Papai realmente tentou machucá-la? É por isso que ele está preso? A pergunta que eu mais temia, feita com a diretidão brutal da inocência infantil. Respirei fundo, buscando palavras que fossem verdadeiras sem serem devastadoras. Seu pai estava com muitos problemas, Miguel. Problemas de dinheiro, principalmente. Às vezes, quando adultos estão desesperados, fazem coisas terríveis que jamais fariam em situações normais. Mas ele ia machucar você? A própria mãe dele? A incredulidade em sua voz era palpável. O horror de uma criança confrontando a falibilidade dos adultos que deveriam ser seus heróis. Ele não estava pensando claramente, respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. E agora está pagando pelas escolhas que fez. Mas isso não significa que ele não ame você e sua irmã. Vocês são o melhor dele. A parte boa que sempre existirá. Não importa o que aconteça. Miguel assentiu lentamente, processando minhas palavras com uma maturidade que partia meu coração. Aos 12 anos, estava sendo forçado a compreender as complexidades mais sombrias da natureza humana. Quando finalmente chegamos em casa, Geraldo nos esperava com o almoço pronto. Uma sopa de legumes e pão caseiro que enchiam a cozinha com aromas reconfortantes. Clara acordou com o cheiro.
seu pequeno rosto se iluminando momentaneamente antes de ser novamente tomado pela confusão e tristeza. Crianças, este é meu amigo Geraldo. Apresentei enquanto entrávamos. Ele mora na casa ao lado e tem ajudado muito a vovó nos últimos dias. Geraldo, com sua gentileza natural, não tentou forçar uma intimidade imediata. Apenas sorriu, ofereceu o almoço e manteve uma conversa leve sobre o aquário que tinha em casa e que talvez eles gostassem de ver algum dia. Sua presença estável e calma era exatamente o que precisávamos naquele momento de caos emocional. Após o almoço, ajudei as crianças a se instalarem no quarto. Miguel ficaria na antiga cama de Edinaldo. Para Clara, improvisamos um espaço aconchegante com uma cama extra que Geraldo trouxe de sua casa. Enquanto organizávamos roupas em gavetas e livros na estante, tentei criar um ambiente de normalidade, falando sobre a escola, que continuariam a frequentar, apenas com um trajeto diferente, sobre o jardim onde poderiam brincar, sobre os bolos que faríamos juntos nos fins de semana. Clara adaptou-se mais rapidamente, como crianças pequenas costumam fazer. Logo estava explorando a casa, redescobrindo cantos favoritos de visitas anteriores, conversando com suas bonecas sobre a nova aventura. Miguel, mais velho e mais consciente, mantinha-se reservado, observando tudo com olhos que pareciam avaliar a solidez deste novo arranjo, como se temesse que também pudesse desmoronar a qualquer momento. Naquela primeira noite, quando finalmente os coloquei para dormir, Clara pediu uma história. Sentei-me na beirada de sua cama improvisada e contei sobre uma princesa corajosa que salvou seu reino de um dragão, não com uma espada, mas com sabedoria e compaixão. Miguel, fingindo desinteresse por ser grande demais para histórias, ainda assim escutava atentamente da sua cama. Vovó, murmurou Clara enquanto seus olhos começavam a pesar. Você é como a princesa da história. Corajosa. Suas palavras inocentes trouxeram lágrimas aos meus olhos. Beijei sua testa, depois a de Miguel, e saí silenciosamente do quarto. No corredor, encostei-me na parede e permiti que o choro contido finalmente viesse. Não apenas pela traição de meu filho, mas pela inocência destas crianças que agora dependiam inteiramente de mim. Geraldo, que havia ficado para ajudar com a transição, encontrou-me assim e gentilmente me conduziu até a cozinha, onde preparou um chá de camomila. Sentamos em silêncio por alguns minutos, o vapor das xícaras subindo como fantasmas entre nós. Como vou fazer isso, Geraldo? Perguntei finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Tenho 67 anos, e essas crianças precisarão de mim por muitos anos ainda. Um dia de cada vez, Rosalina, respondeu ele, sua mão calejada cobrindo a minha sobre a mesa. E você não está sozinha. Tem a mim, a doutora Iracema, a comunidade do bairro. Até a delegada Solange disse que estaria disponível para ajudar no que fosse preciso. Assenti, encontrando conforto em suas palavras. O futuro que se desenhava à minha frente era completamente diferente do que eu havia imaginado para minha velhice, mas também tinha sua beleza e propósito. Miguel e Clara me dariam uma razão para continuar, para ser forte quando tudo o que eu queria era desmoronar. Na manhã seguinte, a rotina começou a se estabelecer. Preparei o café da manhã, ovos mexidos, pão com manteiga, suco de laranja, enquanto as crianças se arrumavam para a escola. Clara apareceu primeiro, ainda de pijama, os cabelos desgrenhados, perguntando se poderia ajudar a pôr a mesa. Miguel veio logo depois, já vestido com o uniforme escolar, o rosto recém-lavado, uma tentativa de normalidade em meio ao caos. Enquanto comíamos, discutimos os arranjos práticos. A escola ficava mais longe agora, mas Geraldo se ofereceu para levá-los e buscá-los nos primeiros dias, até que eu organizasse um transporte escolar. Miguel perguntou sobre suas aulas de natação, Clara sobre o balé. Prometi verificar tudo, manter o máximo possível da rotina anterior. E quando poderemos ver mamãe e papai? Perguntou Clara. A pergunta que eu sabia que viria eventualmente. Isso dependerá do juiz e dos advogados, querida. Mas assim que for possível, organizaremos uma visita. Miguel empurrou o prato, subitamente sem apetite. Eu não quero ver eles. Não depois do que fizeram. A raiva em sua voz era palpável. Uma raiva nascida da dor da traição, do abandono, da perda abrupta da segurança familiar.
Clara olhou para o irmão com olhos arregalados, depois para mim, confusa. Miguel, falei suavemente. É normal estar com raiva agora, mas seus pais ainda são seus pais. E eles amam vocês. O que eles fizeram foi terrível, mas não apaga os anos de amor e cuidado que tiveram com vocês. Se eles realmente nos amassem, não teriam feito isso. Explodiu ele, lágrimas finalmente rompendo a fachada de controle que mantivera até então. Não teriam arriscado tudo. Não teriam tentado machucar você. Levantei-me e o abracei, sentindo seu corpo pequeno tremer com soluços contidos por tempo demais. Clara juntou-se ao abraço, chorando também sem entender completamente por quê, apenas sentindo a dor coletiva que permeava a nossa nova família improvisada. Ouçam, disse segurando os dois junto ao meu peito. O que aconteceu é complicado e doloroso, e vai levar tempo para entendermos e aceitarmos. Mas algumas coisas são simples e claras. Eu amo vocês mais que tudo neste mundo. Vocês têm um lar seguro comigo. E juntos, vamos encontrar um caminho através desta tempestade. Naquele momento, sentindo o calor daquelas duas vidas confiadas a mim, tomei plena consciência da responsabilidade que havia assumido. Não era apenas sobre sobreviver à traição de meu filho, ou sobre justiça sendo feita. Era sobre reconstrução, sobre criar um novo futuro a partir dos cacos do passado. Mais tarde naquele dia, depois que Geraldo levou as crianças para a escola, recebi a visita da delegada Solange. Ela trazia notícias do caso. Edinaldo confessou, disse ela sentando-se à minha mesa de cozinha, aceitando o café que ofereci, em troca de um acordo para a redução da pena. Vitória inicialmente negou o envolvimento, mas quando soube da confissão dele e do testemunho de Cristina Borges, também decidiu cooperar com a investigação. Quanto tempo eles pegarão? Perguntei, não por vingança, mas por uma necessidade prática de planejar o futuro das crianças. Com os acordos, provavelmente entre 8 e 12 anos para Edinaldo, um pouco menos para Vitória, já que ele admitiu ter sido o idealizador principal do plano. Ela hesitou, como se avaliasse se eu estava pronta para ouvir o resto. Há algo mais que você deveria saber. Durante as buscas nas farmácias, encontramos evidências de outros crimes: falsificação de receitas, desvio de medicamentos controlados, sonegação fiscal. Isso pode aumentar a pena significativamente. Fechei os olhos, tentando absorver o impacto daquelas revelações. Quem era este homem que meu filho havia se tornado? Este estranho que não apenas planejara minha morte, mas construíra todo um império de ilegalidades? As farmácias serão fechadas, continuou Solange. Haverá um leilão judicial dos bens para pagar as dívidas e multas. A casa deles provavelmente terá o mesmo destino. E o dinheiro da venda do sítio? Perguntei, referindo-me à propriedade rural que Antônio e eu havíamos comprado com tanto sacrifício. Quero usá-lo para garantir o futuro educacional de Miguel e Clara. Uma decisão muito sábia, concordou Solange. Sugiro que procure um advogado para criar um fundo ou conta-poupança específica para as crianças, que só poderão acessar quando atingirem a maioridade ou para fins educacionais. Isso protegerá o dinheiro de qualquer tentativa futura de Edinaldo ou Vitória de acessá-lo. Naquela tarde, após a partida da delegada, sentei-me na varanda com meu caderno de anotações e comecei a planejar. Lista de profissionais que precisaríamos consultar: advogado, psicólogo infantil, médico para check-up completo das crianças. Lista de melhorias necessárias na casa para acomodá-los adequadamente a longo prazo. Lista de atividades que poderíamos fazer juntos para construir uma nova rotina, novos momentos felizes. Enquanto escrevia, olhando ocasionalmente para o jardim onde minhas rosas continuavam a florescer, imperturbáveis diante do drama humano que se desenrolava, senti uma estranha paz se estabelecer em meu coração. A vida havia me dado um golpe terrível, mas também uma segunda chance inesperada. A chance de criar novamente, de amar incondicionalmente, de transmitir valores que pareciam ter se perdido na geração anterior. A confirmação da culpa de meu filho, por mais dolorosa que fosse, trazia consigo uma forma de encerramento. Agora eu poderia seguir em frente.
não mais paralisada pela dúvida ou esperança de que tudo não passasse de um terrível mal-entendido. A verdade, por mais amarga, tinha seu próprio poder curador. Os meses seguintes passaram em um borrão de audiências judiciais, reuniões com assistentes sociais e adaptação à nossa nova realidade familiar. Cada manhã, ao acordar, por um breve momento, eu esquecia tudo o que havia acontecido. Aqueles poucos segundos de paz antes da memória retornar eram como um presente efêmero que logo se dissolvia na consciência do presente. O julgamento de Edinaldo e Vitória foi marcado para uma terça-feira chuvosa de inverno, 3 meses após as prisões. Porto Alegre estava cinzenta naquele dia, o céu pesado como meu coração. Vesti meu melhor conjunto, não por vaidade, mas por respeito à solenidade do momento. Geraldo, sempre presente, ofereceu-se para cuidar das crianças enquanto eu enfrentava o que seria, sem dúvida, um dos dias mais difíceis da minha vida. "Tem certeza que quer ir sozinha?" perguntou ele, preocupação evidente em seu olhar. "Posso pedir a dona Celina para ficar com as crianças." Celina era nossa vizinha, uma senhora viúva como eu, que havia se aproximado após toda a história vir a público. A comunidade do Jardim das Flores, surpreendentemente, não me tratou com fofocas ou julgamentos, mas com uma onda de apoio silencioso que se manifestava em bolos deixados na porta, ofertas de ajuda com as crianças, pequenos gestos que restauravam minha fé na humanidade. "Preciso fazer isso sozinha, Geraldo", respondi, ajustando o broche de pérolas no peito. "Preciso olhar nos olhos deles uma última vez, como a Rosalina que sobreviveu, não como a vítima que eles imaginaram." O fórum estava lotado, jornalistas, curiosos, estudantes de direito atraídos pelo caso que havia capturado a atenção de toda Porto Alegre. "Idosa desmascara plano macabro do próprio filho", diziam as manchetes. Minha vida privada, minha dor íntima, transformada em espetáculo público. Sentei-me na primeira fileira, como orientado pela promotoria. A delegada Solange, agora uma presença constante em minha vida, sentou-se ao meu lado, um apoio silencioso que agradeci com um aceno de cabeça. Quando as portas laterais se abriram e os guardas trouxeram Edinaldo e Vitória, tive que controlar o impulso de levar a mão ao peito. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos naqueles 3 meses. Os cabelos, antes apenas levemente grisalhos nas têmporas, agora exibiam mechas brancas abundantes. O rosto, mais magro, com olheiras profundas. Vitória mantinha a postura ereta, o rosto impassível, mas seus olhos, sempre frios para mim, agora pareciam simplesmente vazios. Por um breve momento, o olhar de Edinaldo encontrou o meu. Vi algo naqueles olhos que não consegui decifrar completamente. Arrependimento? Vergonha? Ou apenas o pesar de quem foi pego, não de quem se arrepende? Ele desviou o olhar rapidamente, fixando-o na mesa à sua frente como se ali pudesse encontrar alguma salvação. O julgamento em si foi quase anticlimático, dado que ambos haviam confessado como parte de acordos com a promotoria. O juiz, o mesmo que havia me concedido a guarda de Miguel e Clara, conduziu os procedimentos com uma eficiência compassiva. Testemunhos foram ouvidos. A doutora Iracema falou sobre a análise do chocolate. Cristina Borges detalhou o plano em uma voz monótona que contrastava com a monstruosidade do que descrevia. Um perito financeiro explicou as dívidas e fraudes que haviam motivado tudo. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até a cadeira designada com passos lentos, mas firmes. Senti os olhares de todos sobre mim. A idosa que deveria estar morta, a mãe traída, a sobrevivente improvável. Jurei dizer a verdade e então, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, narrei tudo. As primeiras suspeitas, a descoberta da pasta, o chocolate, a armadilha que montamos, a confirmação final pelo telefone. "Senhora Peixoto?", perguntou o promotor. "Em algum momento a senhora percebeu sinais anteriores de que seu filho poderia estar planejando algo assim contra a senhora?" Refleti por um momento, repassando mentalmente os anos, buscando pistas que pudesse ter ignorado. "Não", respondi finalmente. Edinaldo sempre foi ambicioso, sempre quis mais do que tínhamos condições de dar.
mas nunca imaginei que essa ambição pudesse se transformar em algo tão cruel. E a senhora sabe explicar por que ele não esperou o curso natural da vida? Afinal, como única herdeira, a senhora eventualmente deixaria tudo para ele. Essa pergunta me perseguia há meses. Por que a pressa? Por que não aguardar o inevitável? As dívidas, respondi simplesmente. Ele estava afundado em dívidas, prestes a perder tudo. Não podia esperar. Quando o advogado de defesa começou seu questionamento, tentou sutilmente insinuar que eu poderia estar confusa, que talvez tivesse interpretado mal as intenções de meu filho. Senhora Peixoto, com todo respeito à sua idade, tenho 67 anos, doutor, não 97, interrompi, causando algumas risadas contidas na plateia. Minha memória e discernimento estão perfeitamente intactos, como atestado pela doutora Iracema e outros especialistas. Encontrei documentos concretos, o chocolate foi analisado em laboratório, há gravações das conversas. Não estamos falando de impressões subjetivas, mas de evidências científicas. O advogado recuou, percebendo que não conseguiria me desestabilizar. Ao final de meu testemunho, quando passei novamente pela mesa onde Edinaldo e Vitória estavam sentados, notei algo inesperado, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de meu filho. Eram as primeiras lágrimas que o via derramar desde que era menino. O que elas significavam, eu nunca saberia com certeza. Após 3 dias de julgamento, veio a sentença. Edinaldo foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra a ascendente, mais 5 anos pelos crimes financeiros descobertos durante a investigação. Vitória recebeu 8 anos como cúmplice. As farmácias seriam fechadas, os bens leiloados para pagar dívidas e multas. A casa onde Miguel e Clara haviam crescido seria perdida. Ao ouvir as sentenças, senti não a satisfação da vingança, mas o peso solene da justiça. Não havia vencedores reais naquela sala. Apenas pessoas quebradas, vidas despedaçadas e 2 crianças inocentes que pagariam o preço mais alto pela ganância dos pais. Quando saí do fórum, enfrentando o corredor de jornalistas que gritavam perguntas, mantive a cabeça erguida e o passo firme. Senhora Peixoto, como se sente vendo seu filho condenado? Vai visitar Edinaldo na prisão? O que dirá os seus netos sobre o pai deles? A delegada Solange criou um cordão de proteção ao meu redor, conduzindo-me até o carro oficial que me levaria para casa. A senhora não precisa responder nada, garantiu-me. Já fez mais do que sua parte. No caminho para casa, observei pelas janelas do carro a cidade que sempre conheci, mas que agora parecia diferente. As ruas familiares, os prédios históricos, o Guaíba refletindo o sol da tarde, tudo continuava lá, imutável, enquanto minha vida havia sido completamente transformada. Havia uma lição nisso, pensei. O mundo segue girando, indiferente às nossas tragédias pessoais. Cabe a nós encontrar forças para seguir também. Em casa, Miguel e Clara me esperavam ansiosos. Havíamos decidido, após consultas com a psicóloga que os acompanhava, não levá-los ao julgamento. A exposição seria traumática demais. Mas eles sabiam o que estava acontecendo. Entendiam que hoje seria decidido o futuro de seus pais. E então, vovó? Perguntou Miguel assim que entrei. Seu rosto jovem marcado por uma seriedade que nenhuma criança deveria carregar. Sentei-me com eles na sala, tomando suas mãos nas minhas. Com palavras simples e diretas, expliquei as sentenças, o que significavam em termos práticos, quanto tempo seus pais ficariam afastados. Clara chorou, aninhando-se em meu colo como fazia quando era bebê. Miguel manteve-se estoico, apenas um tremor no lábio inferior denunciando a tempestade emocional que enfrentava internamente. Vocês poderão visitá-los, se quiserem, expliquei. Há programas especiais para visitas de crianças. A decisão será de vocês. Não vou forçá-los a nada. Eu quero ver a mamãe, disse Clara entre soluços. Mesmo que ela tenha feito coisas ruins. Miguel balançou a cabeça negativamente. Eu não sei se quero ver alguém que tentou matar a própria mãe. Que tipo de pessoa faz isso? Não tinha respostas fáceis para oferecer. Apenas abracei-os, permitindo que expressassem suas emoções confusas, garantindo que estávamos juntos nessa jornada difícil, que encontraríamos um caminho através da escuridão.
Naquela noite, após colocá-los na cama, sentei-me na varanda com Geraldo, que havia retornado para verificar como estávamos. O céu noturno de Porto Alegre se estendia acima de nós, pontilhado de estrelas que pareciam indiferentes aos dramas humanos desenrolando-se sob sua luz distante. "Está acabado, então", comentou ele, sua voz grave quebrando o silêncio. "O julgamento, sim", respondi. "Mas a história apenas começou de uma nova forma. Nas semanas que se seguiram, estabelecemos gradualmente uma nova normalidade. As crianças retomaram a escola em tempo integral. Eu me adaptei à rotina de avó em tempo integral. Contratei uma diarista para ajudar com a casa 2 vezes por semana. Meus 67 anos começavam a pesar mais quando somados às responsabilidades de criar 2 crianças. Mas havia uma energia renovada em mim, um propósito que há muito não sentia. O caso continuou atraindo atenção. Jornalistas queriam entrevistas. Produtores de TV falavam em documentários. Editoras sugeriam livros. Recusei tudo. Nossa história não era entretenimento. Era nossa vida real, nossa dor privada. Apenas concordei em participar, anonimamente, de uma campanha de conscientização sobre violência contra idosos. Se minha experiência pudesse ajudar outros a reconhecerem sinais de perigo, a buscarem ajuda antes que fosse tarde demais, então algo de bom poderia surgir daquela tragédia. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta da prisão. Reconheci imediatamente a caligrafia de Edinaldo, a mesma que via em bilhetes de escola, cartões de aniversário, ao longo de décadas. Hesitei em abri-la. O que poderia ele dizer que mudaria algo? Que apagaria o que havia feito? Deixei a carta sobre a cômoda por 3 dias, debatendo-me internamente. Finalmente, numa manhã enquanto as crianças estavam na escola, sentei-me na cama e abri o envelope com mãos trêmulas. "Mãe", começava a carta. A palavra simples que carregava tantos significados, tantas camadas de amor, dever e agora, traição. Não sei por onde começar. Não há palavras suficientes para expressar o que preciso dizer, nem justificativas que possam explicar o que fiz. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço e talvez nunca mereça. Estou apenas tentando entender como pude me transformar em alguém capaz de planejar mal contra a própria mãe, a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por mim. Os psicólogos aqui falam em distorção cognitiva, em como o desespero financeiro pode levar pessoas a racionalizações monstruosas. Dizem que eu compartimentalizei você. Transformei-a de mãe amada em obstáculo, em símbolo de recursos que poderiam resolver meus problemas. É tão clínico, tão frio quando explicado assim, e ainda não explica realmente. A verdade mais simples e terrível é que falhei como ser humano, falhei como filho, falhei como pai. A ganância e o desespero me consumiram até que não restasse nada da pessoa que você criou. Penso em Miguel e Clara todos os dias. Sonho com eles todas as noites. Sei que estão melhor com você do que jamais estariam comigo. Que ironia cruel. O pai que deveria protegê-los tornou-se a ameaça de quem precisam ser protegidos. Não sei se um dia você lerá esta carta. Não sei se um dia voltarei a ver seu rosto, a não ser nas fotos que guardo comigo. Mas precisava escrever estas palavras, colocá-las no papel, mesmo que apenas para mim mesmo. Você sobreviveu a mim, mãe. Sobreviveu ao meu pior. E agora, tudo o que posso fazer é viver com as consequências do que fiz, dia após dia, ano após ano, enquanto você segue em frente, criando meus filhos com o amor e a sabedoria que eu nunca soube valorizar. Seu filho, ainda que indigno de assim me chamar, Edinaldo. As lágrimas embaçavam minha visão quando terminei de ler. Não eram lágrimas de perdão. Esse sentimento ainda estava muito distante. Talvez jamais chegasse completamente. Eram lágrimas de luto por tudo que havíamos perdido, pelo filho que eu havia criado e amado, pelo homem que ele poderia ter sido. Guardei a carta em uma caixa, junto com outras memórias que um dia talvez precisasse compartilhar com Miguel e Clara. Quando fossem adultos, teriam o direito de conhecer toda a história, de formar suas próprias opiniões, de decidir qual relação,
se alguma, desejariam ter com seus pais. O tempo, aquele grande curador, seguiu seu curso inexorável. 1 ano se passou desde o chocolate envenenado, desde a ligação que mudou tudo. A casa no Jardim das Flores, antes tão silenciosa após a partida de Antônio, agora vibrava com vida novamente. Deveres escolares na mesa da cozinha, risadas no quintal, discussões ocasionais sobre horários e regras. O sítio Águas Claras foi vendido por um bom preço a uma família jovem que sonhava com uma vida mais simples, mais próxima à natureza. O mesmo sonho que Antônio e eu tivéramos décadas antes. O dinheiro foi investido em um fundo educacional para Miguel e Clara, garantindo que teriam oportunidades que nenhuma tragédia familiar poderia tirar deles. Clara, agora com 9 anos, finalmente aceitou visitar a mãe na prisão feminina. As visitas, supervisionadas por assistentes sociais, eram difíceis no início, cheias de silêncios desconfortáveis, perguntas impossíveis de responder. Mas, gradualmente, encontraram uma forma de conexão, limitada e diferente, mas ainda assim significativa. Vitória, despida de suas pretensões e fachadas, revelou-se surpreendentemente capaz de honestidade com a filha. Não tentava justificar o injustificável, apenas buscava manter algum vínculo, alguma presença na vida da menina. Miguel, aos 13 anos, continuava firme em sua decisão de não ver o pai. Canalizava suas emoções complexas para os estudos e para a natação, onde se destacava cada vez mais. "Vou ser médico", declarou em uma noite, enquanto estudávamos juntos para uma prova de ciências. "Quero ajudar pessoas, não machucar." Seu rosto jovem, tão parecido com o de Edinaldo na mesma idade, carregava uma determinação que me enchia de esperança. Meu relacionamento com Geraldo evoluiu para algo que nos surpreendeu a ambos. Não era romance. Éramos velhos demais. Dizíamos rindo para essas complicações. Era uma parceria. Uma amizade profunda que se transformou em companheirismo diário. Ele continuava morando em sua casa, mas passava tanto tempo na minha que as crianças começaram a chamá-lo de Vovô Geraldo, título que ele aceitava com um misto de embaraço e orgulho evidente. Numa tarde de domingo particularmente bonita, 1 ano e meio após toda a tragédia, organizamos um churrasco no quintal. A doutora Iracema veio com seu marido. A delegada Solange trouxe a filha adolescente. Alguns vizinhos juntaram-se a nós com pratos de salada e sobremesas. Era a primeira vez que celebrávamos algo desde que tudo acontecera. Não um aniversário ou data comemorativa. Apenas a vida continuando. A capacidade humana de encontrar alegria mesmo após as piores tempestades. Observei Miguel ensinando Clara a jogar vôlei. Geraldo contando histórias de seus tempos de polícia para um grupo fascinado. As rosas do jardim balançando suavemente na brisa da tarde. Senti uma paz que acreditei nunca mais experimentar. A verdade é que nunca saberemos com certeza o que nos espera na próxima curva do caminho. A vida que construí com tanto cuidado desmoronou em questão de dias. O filho que criei com amor planejou minha morte. Mas também é verdade que da destruição pode nascer algo novo, algo inesperado. Naquela tarde ensolarada em Porto Alegre, rodeada por pessoas que se importavam, observando meus netos rirem sob o mesmo céu que testemunhara nossa tragédia, entendi finalmente o que significa verdadeiramente sobreviver. Não é apenas continuar respirando após o desastre. É encontrar propósito no que resta, é reconstruir com os cacos disponíveis, é olhar para o futuro mesmo quando o passado dói demais para ser contemplado. A justiça foi feita sim. Mas a verdadeira vitória não estava nas sentenças proferidas naquele tribunal. Estava ali, naquele jardim, nas vidas que continuavam, nas feridas que lentamente cicatrizavam, na família improvável que formamos a partir dos destroços da anterior. Sou Rosalina Peixoto, 67 anos, florista aposentada, sobrevivente. Minha história não termina com traição e quase morte. Continua com amor, reconstrução e a descoberta de que, mesmo nos momentos mais escuros, algo dentro de nós se recusa a ser derrotado. Como minhas rosas que, após o inverno mais rigoroso, encontram forças para florescer novamente. Estou aqui hoje, olhando para vocês através desta câmera,
compartilhando a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que nunca imaginei que seria minha. Quando recebi aquele telefonema do meu filho perguntando se eu havia gostado do chocolate, jamais poderia prever que aquele seria o momento em que descobriria a traição mais profunda que alguém pode sofrer. O desespero na voz dele quando mencionei que havia dado o chocolate para sua esposa e filhos revelou tudo o que eu precisava saber. Meu próprio filho tinha tentado me envenenar. Os últimos meses foram uma jornada que nenhuma mãe deveria percorrer. Descobri documentos que mostravam um plano meticuloso para me matar. Identifiquei o veneno no chocolate graças aos meus anos como florista e montei uma armadilha para confirmar minhas terríveis suspeitas. Com a ajuda do meu vizinho Geraldo, ex-policial, e da delegada Solange, conseguimos reunir provas suficientes para levar meu filho e minha nora à justiça. O julgamento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sentada naquele tribunal, enfrentando o olhar do menino que embalei em meus braços, agora um homem que planejou friamente minha morte por dinheiro, por uma casa e um sítio, por uma herança que eventualmente seria dele de qualquer forma, se apenas tivesse paciência. Mas as dívidas e a ganância não esperam. A sentença foi dura, mas justa. 17 anos para Edinaldo, 8 para Vitória. As farmácias fechadas, os bens leiloados, uma vida inteira reduzida a escombros. E no meio de tudo isso, 2 crianças inocentes, Miguel e Clara, meus netos de 12 e 8 anos. Crianças que, da noite para o dia, perderam os pais para o sistema prisional e tiveram que recomeçar suas vidas com uma avó de 67 anos. A adaptação foi difícil. As noites de choro, as perguntas impossíveis de responder, a raiva de Miguel, as saudades confusas de Clara. Mas cada dia trouxe pequenos progressos, pequenas vitórias que, somadas, começaram a formar uma nova normalidade. Vendi o sítio Águas Claras, aquele pedaço de terra que Antônio e eu compramos com tanto sacrifício, sonhando com uma aposentadoria tranquila que nunca veio. O dinheiro foi investido no futuro educacional de Miguel e Clara. Isso ninguém poderá tirar deles, nem mesmo os erros terríveis dos pais. Clara eventualmente decidiu visitar a mãe na prisão. Essas visitas são difíceis, carregadas de emoções contraditórias, mas importantes para ela processar tudo o que aconteceu. Miguel, por outro lado, transformou sua dor em determinação. Quer ser médico, quer salvar vidas. Talvez uma forma de contrabalançar o legado sombrio que recebeu. A comunidade do Jardim das Flores me surpreendeu com sua solidariedade. Vizinhos que eu mal conhecia apareceram com comida, ofertas de ajuda, palavras de conforto. Geraldo, meu vizinho de décadas, tornou-se um pilar fundamental nessa nova fase da vida. As crianças até o chamam de vovô agora, título que ele carrega com orgulho discreto. A carta que recebi de Edinaldo da prisão, 6 meses depois do julgamento, não trouxe perdão ou encerramento completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas trouxe um vislumbre do filho que conheci, reconhecendo a monstruosidade de seus atos sem tentar justificá-los. Guardei essa carta para quando Miguel e Clara forem adultos e puderem decidir por si mesmos que relacionamento, se algum, querem ter com seus pais. A vida segue, de formas inesperadas. A casa que antes era silenciosa após a morte de Antônio, agora pulsa com vida novamente. Deveres escolares, risadas no jardim, discussões sobre horários de dormir. Tenho 67 anos e estou criando crianças novamente, enfrentando desafios que nunca imaginei nesta fase da vida. Mas há uma força renovada em mim, um propósito claro que me levanta todas as manhãs. Se pudesse deixar uma mensagem para quem está me assistindo agora, seria esta: confiem nos seus instintos. Quando algo não parece certo, provavelmente não está. Se eu não tivesse prestado atenção aos sinais, se não tivesse notado o cheiro estranho naquele chocolate, se não tivesse questionado as atitudes suspeitas, não estaria aqui hoje compartilhando esta história. E para os idosos que me assistem, vocês não estão sozinhos. Há ajuda disponível. Há pessoas como a delegada Solange, como o Geraldo, como a doutora Iracema, prontas para acreditar em vocês, para lutar por vocês. A idade nos traz sabedoria, e essa sabedoria pode salvar nossas vidas,
como salvou a minha. Para os jovens, cuidem de seus avós, valorizem a sabedoria deles. Eles construíram o mundo que vocês habitam. Sacrificaram-se por filhos e netos, merecem respeito e proteção em seus anos dourados. Miguel e Clara aprenderam essa lição da maneira mais dura possível. Não deixem que seja tarde demais para vocês também. Esta história que compartilhei com vocês hoje no canal Vovó Lembrou não é apenas sobre traição e crime. É sobre reconstrução, sobre encontrar força quando achamos que não temos mais nada a dar. É sobre família, não apenas a que nascemos, mas a que criamos nas ruínas do que foi destruído. Se minha história tocou seu coração, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando estas histórias difíceis, mas necessárias. São histórias reais de pessoas reais, histórias que precisam ser contadas para que outras tragédias possam ser evitadas. Deixem também seu like neste vídeo. Acreditem, deu muito trabalho reviver estes momentos dolorosos, organizar os pensamentos, encontrar coragem para expor algo tão íntimo e devastador. Seu like é um pequeno gesto que significa muito para mim. E por favor, comentem. Quero saber o que vocês pensam, se já passaram por situações parecidas, se conhecem alguém que está vivendo algo suspeito. Seus comentários criam uma comunidade de apoio, um espaço onde podemos compartilhar experiências e ajudar uns aos outros. Esta não é apenas minha história. É um alerta, um testemunho, uma mão estendida para quem possa estar passando por algo semelhante. Se vocês puderem, também peço que contribuam com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando. Produzir estes vídeos tem custos: equipamento, edição, pesquisa. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a trazer mais vídeos diários, alcançando mais pessoas, salvando potencialmente mais vidas. Isso significaria muito para nosso trabalho. Visitem também nossos outros vídeos. Há tantas histórias importantes sendo contadas aqui no Vovó Lembrou. Histórias de superação, de alerta, de sabedoria acumulada através das décadas. Histórias que podem fazer a diferença na vida de alguém. Hoje, com 67 anos, olho para o futuro com uma perspectiva que nunca imaginei ter. Meus netos crescerão, seguirão seus caminhos. Eu envelhecerei ainda mais, enfrentarei novos desafios. Mas carrego comigo a certeza de que sobrevivi ao impensável, de que transformei uma tragédia em um recomeço. As rosas no meu jardim continuam a florescer a cada primavera, indiferentes ao drama humano que se desenrolou ao seu redor. Há uma lição nisso, na persistência da vida, na beleza que teima em existir mesmo após o inverno mais rigoroso. De Porto Alegre para todo o Brasil, sou Rosalina Peixoto, sobrevivente, avó, contadora de histórias. Esta foi minha história no canal Vovó Lembrou. Até o próximo relato. E lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se depois de cada queda, em reconstruir quando tudo parece perdido. Foi o que fiz. É o que continuarei fazendo, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e apoiar o canal com o Valeu Demais. Cada contribuição, cada gesto de apoio me ajuda a continuar esta missão de compartilhar histórias que podem salvar vidas. Voltem na próxima semana para mais um relato emocionante aqui no Vovó Lembrou. Sua presença significa o mundo para mim. Obrigada por me ouvirem hoje.